Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista Fato do Dia. Janones caçado amanhã? Eu sei que vocês devem estar. Ai, mas não vai ser o Flávio Dino, não sei o que. Flávio Dino vai ser o tema de amanhã. Beleza? Hoje a gente vai falar do Janones. Se você já é do time Narrativas Antagonista, seja muito bem-vindo. Deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com alguém. Se gosta daqui do Narrativas, mas ainda não está inscrito no canal do Antagonista, se inscreva, ativa o sininho, tem muita novidade legal chegando por aqui. Agora, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste desse formato, que é uma tentativa de resgatar um debate político feito por adultos, em que a gente consegue se ouvir, em que a gente consegue perceber que há visões diferentes de mundo, em que a gente consegue perceber a diferença entre opinião e fato. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso por meio de um exercício diário de sanidade mental, que é o seguinte: eu trago aqui para vocês, primeiro, os fatos, depois a narrativa da esquerda, a narrativa da direita e, por último, a minha opinião. E depois eu peço, é claro, a sua opinião. Os comentários estão abertos aqui embaixo para você poder opinar. Sua opinião pode coincidir com a minha, pode não coincidir. Você pode querer opinar sobre um outro ponto que eu nem mencionei. É por isso que os comentários estão sempre abertos. E também para você dizer que outros temas você quer ver aqui no Narrativas Antagonista. Combinado? Vamos para o fato do dia. Hoje, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu um processo contra o deputado André Janones. André Janones foi uma das figuras mais proeminentes da campanha digital do presidente Lula à presidência da República. Ele era uma figura dada quase como certa para fazer parte da comunicação do governo. No fim, não ficou na comunicação do governo, ficou como deputado mesmo. E agora surgiu esse caso, que eu vou trazer para você primeiro em ordem cronológica. Uma coluna do Paulo Capelli no Metrópolis trouxe aí áudios de André Janones, sendo gravado muito provavelmente por gente que trabalhava com ele, pedindo parte dos salários. Você viu isso aqui no Narrativas Antagonista, a gente já trouxe naquela época esses áudios. O não me corromper significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi R$675 mil na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo que vai, eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo. Por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, né, líquido. Só que o Mário, os 10 mil é dele líquido, eu dos 25, 15 eu vou usar para pagar as dívidas que ficou em 2016. Não é justo, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. E se eu tiver esse crédito colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato, nenhum. Para mim, hoje, denunciar é uma coisa tão natural. Se amanhã vier uma decisão da justiça, o André perdeu o mandato. Você sabe o que é uma entristecer? Um menino mesmo. Bom, o deputado argumentou que isso tinha sido feito quando ele ainda não era deputado, que ele ainda não teria um mandato e que, na verdade, ele tinha perdido dinheiro com a campanha, ele queria ver uma forma de ratear entre amigos, não tinha nada a ver com o mandato de deputado. Logo em seguida, vaza outro áudio.
E nesse outro áudio ficava claro que ele já era deputado, porque ele reclamava da equipe, ele dizia que ele tinha que ir ao plenário e não tinha contratado o assessor certo. Então já ficava muito claro isso. E acabou engrossando a coisa, virou realmente um processo. Vocês viram aí essa notícia no Facebook, já deu uma porrada de deputado que apresentou o projeto de lei lá. Tinha uma fila de 100 deputados apresentando o projeto de lei. Eu sequer sabia disso. Por que eu não sabia? Porque eu não contratei nem especialista em técnico legislativo. Hoje é em plenário, à tarde. Eu não sei o que eu vou fazer, não. Eu chego lá e vou ficar perdido. Eu não sei como que é, o que eu vou fazer, que hora que eu falo, que assunto que vai ser, por quê? Porque eu não contratei ninguém de plenário. Orçamento, já tem gente aí nos ministérios brigando atrás dela, apesar de que essa não é a minha prioridade. Só estou citando que existe um profissional. Bom, aí surge uma outra denúncia, que não é de rachadinha, mas que é uma denúncia de mau uso das emendas parlamentares. As emendas parlamentares de André Janones, elas têm uma distribuição muito curiosa. Uma porção muito grande dessas emendas foi parar numa pequena prefeitura da cidade de Ituiutaba. Coincidentemente, a prefeita é ex-namorada dele e eles têm muitos assessores em comum. O assessor que foi dele foi parar na prefeitura e vice-versa. E aí tem uma parte da denúncia que diz o seguinte, que havia um conluio para pegar dinheiro de shows milionários. Então ele faz a emenda. A emenda serve para a contratação de um show milionário numa cidade deste tamanho. Pra vocês terem ideia, até o Gustavo Lima foi parar na cidade de Ituiutaba. E a acusação que está sendo apurada, a acusação dos assessores, é que parte deste dinheiro seria desviado, não seria pago de forma integral para o cantor. Essa história dos shows milionários em prefeituras não é de agora que vem, mas ela vai parar, assim como esse fio completo, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, agora com o André Janones. Bom, foi apresentada a denúncia, tá? Tem 3 nomes que foram sorteados para conduzir as investigações. Deputado Emanuel Pinheiro Neto, do MDB do Mato Grosso, o Guilherme Boulos vai ser um dos investigadores do Janones, e Sidney Leite, do PSD do Amazonas. Ainda não tem um relator do caso. O deputado Lomanto Leur Júnior, que é do União da Bahia, é quem vai decidir quem vai ser esse relator. E ele ainda não nomeou. A representação contra o Janones foi apresentada pelo PL, pelo partido de Jair Bolsonaro. O partido diz que Janones desrespeitou regras éticas básicas. Aqui um trechinho. É inaceitável que um parlamentar ataque o Brasil de tal maneira e ainda utilize de verba pública, tão cara aos contribuintes, para amealhar patrimônio pessoal. É o que diz a representação do PL. Bom, o que acontece agora? Quando for escolhido um relator, ele vai ter 10 dias úteis para elaborar um parecer preliminar. O que é esse parecer preliminar? No parecer preliminar, ele diz se é uma investigação que merece prosseguir ou se é uma investigação que tem de ser arquivada porque ela não faz sentido. Se ele entender que é para prosseguir, aí André Janones vai apresentar a sua defesa e começa a coleta de provas. Depois dessa fase vem um novo relatório, com um novo parecer do relator. Ele pode pedir a absolvição ou a punição. Essa punição, ela vai desde a mais leve de censura, que no caso censura vamos dizer, uma advertência, uma admoestação verbal, até a perda do mandato parlamentar. Digamos que o pior ocorra e a comissão de ética decida pela perda do mandato. O deputado pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Se a Comissão de Constituição e Justiça decide que é para cassar o mandato, aí isso vai para o
plenário da Câmara dos Deputados, que tem a palavra final e faz um julgamento com voto secreto para a cassação. Quanto tempo que demora um processo desse no Conselho de Ética? Ele demora 90 dias. Então, em 90 dias, a gente vai ter um desfecho no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Esse processo do Janones não foi o único instaurado hoje, tem mais outros. Vamos lá. Ricardo Salles, acusado de apologia à ditadura durante uma sessão da CPI do MST. Sâmia Bonfim, por provocar Ricardo Salles e o delegado Éder Mauro. Jandira Fegali, acusada de ofender o deputado Nicolas Ferreira durante a CPI do 8 de janeiro. General Girão, por ameaça ao deputado Glauber Braga do PSOL, marido da Sâmia. O quinto, Lindbergh Farias, por xingar a deputada Carla Zambelli durante sessão plenária. E o último, deputado Abílio Brunini, por tumulto na Comissão de Legislação Participativa que debatia a guerra em Israel. Portanto, veja, o procedimento contra André Janones ele é diferente de todos os outros. Os outros são pelo que o deputado falou ou por altercação em alguma sessão. André Janones está sendo acusado da prática de rachadinha e do desvio de finalidade de emendas parlamentares. Esses são os fatos do dia. Quais serão as narrativas? Vem aqui comigo que eu te conto. Tá na cara que é mais uma armação da extrema-direita contra quem trabalhou na campanha do presidente Lula. E o irônico é o seguinte, a família do rachadeiro Mor, o campeão nacional de rachadinha, que é Jair Bolsonaro, que é do PL, ele vem acusar o Janones de rachadinha. Assim, é cara de pau para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. E é óbvio que essa coisa de vazar, né, áudio ilegal e vem áudio criminoso, gravando de forma criminosa o deputado sem que ele soubesse, isso vem editado. Essa imprensa golpista que está aí estava doida para ir atrás do Janones, por quê? Porque foi o Janones quem colocou na campanha digital do Lula uma forma de combater o que a extrema-direita estava fazendo nos meios digitais. Eles não perdoaram nunca o Janones e estão armando toda essa denúncia contra o deputado. E é por isso assim que a esquerda está sendo muito vocal nessa hora. Está defendendo muito o André Janones. Você veja que o André Janones ele tem sorte, porque o Guilherme Boulos é um dos sorteados para fazer essa investigação. E ele não vai deixar essa investigação virar o circo que a extrema-direita quer para se vingar de Janones, para se vingar de quem viabilizou no digital a eleição do presidente Lula. Assim, seria cômico se não fosse trágico. O mesmo PL que é acusado de rachadinha há anos sair acusando alguém de rachadinha. Assim, o partido do Valdemar Costa Neto quer acusar alguém de rachadinha e com base no quê? Com base numa investigação? Não, com base num assessor que falou. Vai ver até que eles já compraram esse assessor aí para armar essa vingancinha. É uma forma excelente que a extrema-direita tem de se limpar na sua própria sujeira. Eles acusam os outros do que eles fazem. Uma hora a verdade aparece, né? Esse André Janones foi, assim, o motoboy de treta da CPI da rachadinha. Vocês lembram da história ridícula? História ridícula. Queriam fazer uma CPI de rachadinha contra Jair Bolsonaro. Acusações que jamais foram comprovadas.
Jamais foram comprovadas. Todo mundo tem problema com funcionário, não quer dizer que havia uma rachadinha. O André Janones era um cara que estava coletando assinatura para essa CPI e saía defendendo assim, não devia nem chamar de rachadinha, porque quando chama de rachadinha parece que está diminuindo a importância do crime, falava. Todo cheio de certeza na televisão, durante a campanha. O que esse homem infernizou a família Bolsonaro. Infernizou, chamando de rachadeiro, fazendo uma série de falsas acusações contra Jair Bolsonaro. Vocês vejam, mentira tem perna curta. A verdade agora veio à tona e a verdade está aí para todo mundo ver. Quem que é o rachadeiro? Quem que é o rachadeiro? É o Janones. O Janones é o rachadeiro. E quem está acusando o Janones ali formalmente é o PL. Mas quem que saiu acusando o Janones de ser rachadeiro? É o próprio pessoal dele. Gente que trabalha com ele, achou que a coisa estava tão demais que foi lá e resolveu abrir o bico. Eles tentaram armar denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro e contra os filhos dele durante anos. Nunca alguém de dentro do gabinete do Bolsonaro confirmou essa história. Por quê? Porque nunca teve. No Janones é diferente. O próprio pessoal que era do gabinete dele é quem está denunciando por rachadinha. E ainda tem o desvio da emenda parlamentar. Falava mal da emenda do Bolsonaro. Quem é que desvia a emenda? A verdade vem à tona. Acuse-os do que você é. É assim que a esquerda age. Bom, pessoal, e qual é a minha opinião? A minha opinião é que o destino de Janones depende do tanto de coisa que ainda tem para vazar e do tanto de inimizades que ele já criou. Nós temos uma situação desse processo no Conselho de Ética que é a seguinte. Geralmente processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados não dá em nada. É muito difícil que dê em alguma coisa. Para que dê em alguma coisa, precisa ter assim uma pressão popular grande. Qual foi a última vez em que coisas realmente andaram nesse Conselho de Ética e que foram resultar em cassações no plenário? Era na época do mensalão. Não sei se você já era adulto naquela época, se lembra como era. A época das CPIs do mensalão, eram várias CPIs funcionando ao mesmo tempo, apurando o mensalão. Isso começou a passar em televisão de bar. Era o Brasil inteiro pressionando e sabia os nomes e queria que algo fosse feito. Aí as coisas no Conselho de Ética andaram. Para vocês terem uma ideia, lembra da cena da Carla Zambelli com o revólver na mão aqui nos Jardins, logo antes do segundo turno das eleições? Aquilo foi parar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. A legislatura acabou com aquilo prescrevendo porque eles não fizeram a reunião que precisava para dar o andamento. E é um caso de repercussão nacional, correto? Mas não é um caso de apelo nacional, como foi o do mensalão, para que isso fosse, vamos dizer, esmiuçado, para que se fosse até o fundo daquela história. Então vocês vejam, mesmo sendo algo que ganhou repercussão nacional, um caso que a esquerda utilizou muito no seu discurso e nas redes. A esquerda bateu. Nem assim foi suficiente para rolar alguma coisa nesse Conselho de Ética. É muito difícil que role. Qual é a hipótese de rolar algo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados? Começar a vazar coisa demais e André Janones se tornar um incômodo não para a oposição, mas para o governo. Se o André Janones começa a se tornar um incômodo para o governo e o governo decide que precisa se livrar dele, aí é que ele corre algum risco. Se isso não acontecer, o risco que ele corre é o de imagem. E como que ele pode se tornar um fardo para o governo?
Depende do que for vazando. Janones atuou não fazendo só a sua própria campanha para deputado. Ele foi para dentro do coração da campanha do PT. Em um determinado momento, o PT o tratava como se fosse um gênio. Ele é uma pessoa que utiliza as mesmas técnicas do Carluxo, de uma política violenta, de uma política reativa, de uma política de espalhar fake news. Ele fez um livro em que ele admite ter espalhado fake news. Então, assim, o que até um dia antes o PT dizia que era uma aberração e condenava, quando aparece o Janones que fazia aquilo para o PT, ele passa a ser tratado como um gênio. Ocorre que ele criou muita inimizade. Tem muita gente que trabalhou com ele ali do lado, que gravou ele e tá vazando. Por enquanto, as situações que vazaram são situações que têm a ver com o mandato dele, com a campanha dele, com a destinação que ele fez de emendas. Suponha que comecem a aparecer na imprensa gravações que sejam de conversas que ele teve com o núcleo duro da campanha do presidente Lula. Suponha que começa a aparecer esse tipo de coisa. Começa a pipocar na imprensa aqui, começa a pipocar na imprensa ali, começa a se falar de como foi ou como deixou de ser a campanha do Lula. Aí vai vir analista político, isso aqui não é abuso, isso aqui podia mesmo. Aí vai vir, obviamente, o PL e falar, epa, isso aqui que eles fizeram na campanha nós vamos levar para o TSE. Se vaza coisa que tiver a ver da participação de Janones na campanha do presidente Lula, aí ele fica numa posição delicada, porque aí os governistas vão ter interesse em se livrar dele. Em não acontecendo isso, a tendência é que o Conselho de Ética faça o que ele sempre fez. Ele vai empurrando com a barriga, num determinado momento, quando ninguém estiver prestando atenção, essa representação sai de cena. Digamos que o pior aconteça e Janones vá ao plenário da Câmara dos Deputados para ser cassado. Eu não sei se você se lembra de quantas sessões que a gente teve de votação de cassação durante o mensalão. E havia um apelo popular gigantesco para aquilo. Eles pegaram ali Zé Dirceu e Roberto Jefferson e o resto foi uma pizza. Pode ser que Janones tenha problemas no judiciário devido a essas denúncias. Mas essa denúncia de hoje na Câmara dos Deputados, ela só dá em alguma coisa se começarem a vazar coisas que não interessem ao governo. Se Janones continuar sendo um problema só para a oposição, ele está tranquilo, nada acontecerá. Bom, pessoal, essa é a minha opinião. Eu quero saber qual é a sua opinião. Coloca aqui embaixo. Se você é fã do Narrativas Antagonista, você vai agora no Papo Antagonista e vai pedir para o Felipe Moura Brasil me convidar para eu estar amanhã também no Papo Antagonista. Se você pedir muito, se vocês insistirem bastante, eu vou ver o resultado, que é uma mensagem no meu zap me convidando para estar lá amanhã no Papo Antagonista. Eu conto com você, eu conto com a sua ajuda para isso. Enfim, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém de quem você gosta e comunica aqui embaixo para mim qual é a sua opinião, que assunto você quer ver aqui, você vê o Narrativas Antagonista todo dia, você maratona tudo de uma vez só, me conta tudo que eu quero saber. Hoje eu vou ficando por aqui, amanhã eu volto às 5 horas da tarde e, se vocês pedirem com força, também às 6 da tarde ao vivo no Papo Antagonista. Beijo pra vocês e até lá!